Bem-vindo ao canal do professor Paulo Ricardo Soares, mais uma vez. Agradeço aqueles que assistirem e dá um like aí pro professor Paulinho, ok? Aguinha, água benta. Bom, queridos, ontem eu falei sobre o Concílio de Nicéia, que ocorreu no ano 325, cuja abertura foi feita pelo imperador Constantino, analfabeto, mas todo-poderoso Constantino. E neste concílio, que ocorreu em Nicéia, no ano 325, havia vários assuntos teológicos, políticos, econômicos, tanto que ele estava presente, acima do Papa, inclusive. E ali foi decidido também sobre a questão da expulsão da igreja do bispo Ário, na questão do arianismo, que foi discutido lá no concílio, no vídeo de ontem, no concílio que só foi somente para este concílio vídeo de ontem. Mas aí ficou a questão ainda de um outro sujeito da igreja, um bispo da igreja, o Apolinário, que dizia que Jesus somente era um ser humano, irracional, mas com o poder de Deus, e ele foi usado para isso, para representar Deus na terra. Então ele foi contra a Santíssima Trindade, que foi uma questão muito pontual no Concílio de Nicéia, que não foi resolvido, e que agora, nesse ano de 381 que eu estou falando, que é o Concílio de Constantinopla, já não com a liderança do imperador Constantino, que ele já faleceu nesse período de 381, mas está o novo imperador, Teodósio I, que é o que oficializou a instituição, a partir desse concílio de Constantinopla, a Igreja Católica Apostólica Romana até os dias de hoje. O nosso Papa Leão XIV. E nesse período, o Apolinário defendia esta tese, esta questão teológica, e também foi condenado e expulso. E ficou decidido que neste concílio, Jesus é uno. Deus está com Jesus, Espírito Santo e Deus na mesma substância, na mesma pessoa. Quando eu me dirijo a Deus, estou me dirigindo a Jesus, ao Espírito Santo. É a unidade na Trindade. Batido o martelo pelo imperador Teodósio. O que também ficou discutido nesse concílio, que somente algumas igrejas que puderam participar, que foram a Igreja Católica Apostólica Ortodoxa do Oriente, aquela igreja que foi dividida no século XI, no ano 1054, que depois ela veio se dividir mais em outras partes do Oriente, a Igreja Católica Apostólica Ortodoxa do Oriente, e que somente esta igreja, abaixo da romana, mas que representa o Oriente, que dá assistência no Oriente sobre o cristianismo e a católica no Ocidente, elas fazem parte de igrejas verdadeiras. E as demais igrejas que estão ali, que já sabemos que virão no futuro, não serão, né, igrejas verdadeiras. Serão igrejas embusteiras. A palavra é esta, na cabeça de Teodósio. O que acontece? No século XVI, com a Reforma Protestante de Martim Lutero, surgiu a Igreja Luterana, o João Calvino, a Igreja Calvinista. Nos Estados Unidos, no século XVIII, a Igreja Luterana de Missouri, a Igreja Católica Apostólica Celta da Irlanda, a Igreja Católica Apostólica Galicana da França, a Igreja Apostólica Anglicana da Inglaterra, a Igreja Católica Copta do Egito, a Igreja Católica Apostólica Etíope, né, da Etiópia. Quer dizer, a Igreja Católica, seria hoje, no caso, no pleno século passado,
em 1924, a Igreja Católica Apostólica Brasileira, e enfim, qualquer igreja que vier, que surgir, não serão igrejas verdadeiras. São todas embusteiras. Imagina o que seria das igrejas pentecostais e as neopentecostais. Essas estão fora completamente. Bom, de decisões sérias em concílios. Não pode estar junto representando a igreja no concílio mundial. Esta questão definiu o mundo desde o Pepino Breve, o pai do Carlos Magno, no ano 800, do século IX, quando ele foi coroado no 25 de dezembro do ano 800, o filho do Pepino Breve, o Carlos Magno, até o Mussolini, do século passado, da Segunda Guerra Mundial, quando definiu um espaço geográfico e surgiu o Vaticano, que é uma nação, capital Vaticano, chefe de Estado, o Papa, governo teocrático, Deus, Kratos governo de Deus, representado pelo Papa, e ficou decidido que agora somente essas igrejas são verdadeiras. As demais são todas falsas. Não tem sentido nenhum. Deus nem vai ouvir, vamos dizer assim, né? Bom, isso é o poder, né? E o que também ficou decidido nesse concílio de Constantinopla do ano 381, no século IV, foi a questão de um novo credo. Tínhamos só um credo apostólico, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, enfim, todo mundo sabe aí, né? Foi instituído o Concílio Niceno, que é praticamente o mesmo credo, porém mais um pouquinho de versículos, e mais ali pelo século VI vai surgir o credo atanasiano, cada vez mais se fortalecendo a Igreja Católica, a única que realmente representa Jesus. E definiu que o Espírito Santo, Deus e Jesus é a mesma pessoa, a mesma substância. Até a próxima e obrigado.